Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. E hoje a gente está aqui para concluir o estudo sobre Karl Marx e o Capital. Ou seja, conseguir compreender o materialismo histórico que nós falamos aqui, né? Trabalhar a ciência por trás desse pensador, a ciência que ele deixou para a gente, o método de estudo. E hoje eu vou tentar deixar claro como que funciona isso na atualidade e como nós podemos analisar isso na sociedade atualmente. Primeiro que uma coisa a gente não pode se negar. Através dos seus estudos, nós encontramos uma frase clássica que Karl Marx diz, que é que no capitalismo o capital se concentra. E ele acertou em cheio isso. Não tem como negar esse fato. O que isso quer dizer? Que o capitalismo ele vai concentrar o capital na mão de cada vez um número menor de burgueses. Ah, mas isso está errado, porque no mundo atual nós temos pessoas ricas, pessoas pobres e não sei o que, isso e aquilo. Não. Pessoal, o que é interessante analisar? Lembra que nas aulas anteriores eu deixei bem claro para você. O burguês é o detentor do meio de produção, tá? Então, se o João tinha ali na esquina uma loja de fazer pão e uma panificadora maior compra e ele vira gerente da sua ex-loja, tá? Da sua ex-padaria, ele não é mais dono, ele não é mais um burguês. E sim, ele se torna um proletário. Assim acontece com a maioria das empresas no mundo atual. Nós temos N fatores que podem confirmar isso. Tá? Qualquer indústria, banco, você pode ver banco engolindo banco, ou seja, nós temos a concentração do capital do burguês, que é detentor desse meio de produção, em uma concentração cada vez menor. Ou seja, quem são os detentores do meio de produção é uma quantia de pessoas cada vez menor, ao contrário do que era antigamente. Que sim, era uma quantia menor se comparado ao proletário, mas nós teríamos inúmeros burgueses. Hoje, como Marx previu, no capitalismo o capital se concentra, ou seja, cada vez mais esse capital vai se tornar cada vez mais centralizado, ou seja, cada vez mais na mão de poucos. Sua empresa, você criou uma empresa de refrigerante, o seu refri começa a vender muito, começa a se destacar no mercado, vem a marca da Coca-Cola e compra. Como ela fez com a Fanta, como ela tentou fazer com o Guaraná Antártica, com a Quat e etc. Essa é o raciocínio perante essa análise que Karl Marx fez. Só para dar uma reforçada, é basicamente assim. O maior vai engolir o menor. E é assim que vai funcionando. Você pode enxergar isso no seu dia a dia. Quem tem mais poder econômico engole o mercador menor. E é assim que funciona. Ele começa a se destacar, ele vai lá e compra. O mercador menor ficou rico. Não interessa se com a venda ele ficou rico. Ele deixou de ser dono do meio de produção. Ele se torna necessariamente um trabalhador, ou seja, um proletariado. Consegue compreender? O burguês é somente o dono, ou melhor, ele é o detentor do meio de produção. Tá? Se ele não é mais o dono, não interessa se ele é rico, pobre ou milionário. Ele é um proletário. Só que um proletário em condições melhores. Ponto. Só que na cabeça de Karl Marx, como isso ia acontecer e o capital se concentraria cada vez mais em um número menor de burgueses, ou seja, em número menor de detentores do meio de produção, a revolução do proletário seria certa. Só que ela não aconteceu. E nós temos uma explicação. Mas o que é legal você entender? Que tudo aquilo que eu expliquei lá atrás, na aula 2, na aula 3, principalmente que nós falamos aí da infraestrutura, das camadas, da mais-valia e todo o sistema, isso aliena o trabalhador, né? Acho que ficou claro, porque são aulas bem extensas e que quem conseguiu prestar atenção conseguiu notar isso. Mas por que ele errou nesse fator de que a revolução não acontece? É porque, além da alienação, nós acabamos de notar que não é necessário
para a pessoa ser um proletário, ela ser pobre. Ela pode ser extremamente rica e ser um proletário, porque é o que eu acabei de explicar para você. O burguês compra o comércio e a pessoa fica rica, mas ela se torna um proletário. Ela não se toca que ela começou a receber, né, o lerite de uma empresa que ela era dona antes. Sim, ela é um empregado agora, mas um empregado com um dinheiro muito grande. E isso afeta um pouco no meio de pensamento, porque eles se colocam como burgueses, mesmo não sendo detentores do meio de produção. Mas por que a revolução não acontece então, professor? O que está acontecendo? Por que nós necessariamente não vemos uma sociedade se movimentando para que isso mude? É necessário lembrar que em nenhum lugar do mundo nós tivemos uma revolução comunista. Tivemos uma revolução socialista, sim, na Rússia, mas uma coisa deve ser de suma importância ser lembrado aqui. A Rússia nunca passou por um sistema capitalista antes de se tornar uma união socialista. Ela sim saiu do mundo feudal direto para o mundo socialista. Então é bem diferente os ideais e os pensamentos de uma evolução constante no sistema capitalista, que levaria o proletário, sim, necessariamente a se rebelar contra os burgueses e fazer a revolução comunista, do que você sair de um sistema feudal e partir direto para o socialismo. Sim, foi isso que as revoluções lá do bolchevique, etc., fizeram. E foi uma experiência bastante grande, mas não uma experiência exatamente como Karl Marx previu. Então nós temos essa analogia a ser feita. Porque sempre é comparado, mas a Rússia não deu certo, mas a Rússia não deu certo. Mas espera aí, na Rússia foi uma revolução extremamente diferente do que o previsto. Não que necessariamente nos mundos, na nossa situação atual seria diferente, mas é relevante lembrar isso. Porque os detentores do meio de produção não eram necessariamente como o mundo que nós temos hoje. Como, mais uma vez eu devo falar, Karl Marx acertou em cheio. E aí a primeira pergunta que nós devemos fazer aqui, que fica muito clara para todo mundo que já pensou isso, mas então por que diabos, por que caralho essa revolução não acontece? Por que que isso de fato nunca chegou nem perto de acontecer no sistema capitalista? Visto que a maioria é proletário e que a grande maioria necessariamente vive em condições miseráveis, né? E a segunda pergunta que nós devemos fazer é por que diabos isso não aconteceu mesmo, juntando com a primeira, e por que a elite, a classe burguesa detentora dos meios de produção, porque mesmo tendo a força do poderio de fogo a seu favor, como exército, polícia, etc., não é que não precisou, mas que na maioria das vezes nunca precisou sequer reprimir um grande movimento numa luta desse tipo. Então, essas duas perguntas vêm a calhar nesse momento. Primeiro, pequenas movimentações socialistas partindo para o comunismo, no Brasil nós só vamos ter um exemplo real, que seria o MST. E ele já inúmeras vezes tiveram repressões por parte da polícia e do Estado. E isso fica claro, que quando o movimento começa a ganhar força, sim, o Estado age em prol dos detentores do meio de produção e literalmente acaba com qualquer proliferação, né, desse sistema, desse movimento que havia surgido. Acaba assim, no meio da força, da pancada, ou seja, como for necessário. E por mais que o povo veja essa galera sendo reprimida, sendo espancada aí pelas lutas que eles estão, o povo acaba aceitando e concordando com a atitude do Estado descer a lenha nesses vagabundos, entre aspas, né? E nós vamos tentar entender também o porquê disso. Acompanhando esse gancho, nós notamos claramente a mais-valia, né, que o burguês obtém sobre o proletário, e
porra, todo esse sistema que existe, do trabalhador, da falta de comida e etc. Mas por que caralhos, por que carga da água, o povo continua aceitando ser submisso a esse tipo de coisa? Cada vez imposto maior, cada vez a comida se tornando mais cara, cada vez eles sofrendo cada vez mais, não tendo saúde, não tendo educação. Por que caralhos o povo aceita isso? Porque o povo não faz nada. E a resposta é muito clara, e se eu não me engano eu já falei em alguns vídeos anteriores. E principalmente no vídeo que eu falo sobre o pobre de direita, que eu vou deixar linkado aí nos comentários também, beleza? É a questão que Karl Marx define como a dominação ideológica. Se eu não me engano é esse o termo, desculpa se não for exatamente isso, mas no link que eu vou deixar descrito aí, eu trabalhei muito a respeito disso, é um vídeo bem legal, assistam, tá? E essa dominação ideológica, ela é tão presente em todo o sistema, tá? Desde a mídia, desde a educação, desde todo o sistema que interliga o ser humano, que essa dominação ideológica é tão forte que ela faz o ser humano entender que ele é, sim, fruto do meio, tá? Que ele está naquela situação porque ele mereceu estar lá. Não é porque N fatores levaram a isso acontecer, mas sim porque ele não estudou, mas sim porque ele infelizmente não teve oportunidade, mas sim porque ele não teve um padrinho que pôde indicar ele lá na Ferrari para ele conseguir trabalhar lá em cima, entendeu? Ele acaba aceitando que as coisas são como elas são. A dominação ideológica é a principal explicação para que uma revolução não tenha acontecido até os dias atuais. E ela é tão forte e tão presente no nosso sistema que as chances de acontecer são extremamente ralas, tá? 0,00001. Então, a dominação ideológica vai explicar isso. E eu não vou trabalhar todo o contexto de dominação ideológica de novo, porque se eu for falar só dele, vai demorar mais de meia hora, por baixo, para a gente trabalhar isso. Quem tiver o guia de política de ciências humanas, tá? Aquele dicionário, procura lá e procura ideologia, tá? Procura ideologia e veja o significado, que vai acrescentar muito, tá? Max Weber também tem conceitos fantásticos sobre ideologia. Pesquisem, que é muito bom. E lógico, nós vamos ter, através dessa ideologia, pessoas que vão contra, né? Mas o número é monstruosamente menor do que as pessoas que aceitam que elas são frutos desse meio. Então essa ideologia vai deixando a galera sendo levada. E essa ideologia, ela deixa tão claro para as pessoas que elas são fruto do meio, que a luta ela não é mascarada, sabe? Tipo, igual eu falei antes do MST, ela acontece tão pouco que ela não tem a necessidade de ser mascarada. Ela nem chega a existir. Porque as pessoas aceitam que elas são fruto desse meio. Que o mundo é como ele é porque ele simplesmente é assim. Eles não entendem que tem todo um sistema ideológico, todo um sistema complexo que faz o mundo ser como o mundo é, tá? As pessoas aceitam que eles nasceram assim, que eles merecem estar assim porque eles largaram oportunidades ou porque infelizmente eles não tiveram as mesmas oportunidades que os outros, beleza? Então, por que mascarar a luta se ela não existe? Então, se ela não existe, o Estado também não precisa usar necessariamente a força em cima do proletário, né? E continuando, tá? Na verdade, essa questão do poder ideológico implantado em cima da sociedade, nós vamos notar claramente que o contexto geral do proletário define o Estado como legítimo e aceita o sistema capitalista, como nós vivemos, como um sistema legítimo, um sistema correto e justo, onde existe a meritocracia, onde eles merecem estar porque eles fizeram por estar ali, entendeu? E aceitam que as coisas são como elas são.
Mas por que eles aceitam? Um proletário, Karl Marx falava que ele ia se revoltar, etc. Sim, eles aceitam por pura ideologia implantada ao passar aí de centenas de anos, né? Não é de hoje que isso veio, tá, galera? É um processo constante, desde o surgimento do processo do sistema capitalista. Então é algo que foi implantado por gerações e gerações nas mentes das pessoas. Não é algo que começou aí há 10, 20 anos atrás. Tem todo um contexto que pode ser estudado, analisado e comprovado cientificamente sobre todo esse processo ideológico que é construído por trás de todo esse sistema que nos cerca. E para finalizar o nosso estudo agora, após toda essa explicação que eu tentei dar para vocês, vocês vão pensar assim: peraí, você está falando muito, mas nós temos o sistema político. No Brasil, aí, o sistema republicano, nós temos vereadores, temos prefeitos, temos senadores, governadores, presidente e o escambau. O que é isso, então, se eles não estão lá representando a gente? Seguindo o reflexo do pensamento aí, do materialismo histórico que nós estamos estudando aqui, a política em si, nada mais é do que uma ramificação, ou seja, uma luta de classes / dominação de classe, uma ramificação disso. Mas o meu governador me representa, mas o meu presidente me representa. Não, isso é só mais um sistema de alienação, como nós já trabalhamos anteriormente, criado para entrar nesse circo ideológico que nós vivemos atualmente dentro do nosso sistema econômico atuante, tá? Então, a política nada mais é do que uma ramificação dos traços de alienação dentro do sistema ideológico que nós vivemos. Consegue compreender isso? Então, na verdade, o sistema político nada mais é do que você pegar e tentar mostrar para as pessoas que não, nós temos pessoas aqui que te representam. Mas se nós pegar aqui na política dentro do nosso país, claramente, por exemplo, quando teve o processo de impeachment do Collor, ele só caiu quando ele mexeu com as grandes multinacionais, quando ele começou a mexer com burgueses grandes. Mesma coisa com a Dilma. Ela não caiu porque o povo foi na rua, sim porque tinha gente grande que ia ganhar por trás disso. Não vem me falar que foi por pedalada fiscal ou escambau. Tá? Então a política nada mais é do que uma ramificação desse sistema de alienação, de ideologia, para que os burgueses continuem nesse sistema, para o proletariado achar que sim, ele faz parte do meio e as coisas são como elas são porque elas são. E não porque existe um sistema que guia tudo isso por trás aí. Beleza? E é isso aí, galera. Chegou o final de todo esse ciclo aí que demorou pra caramba, porque literalmente explicar Marx você tem que ler muito, você tem que estudar muito. Para fazer esse vídeo foram mais de 3 horas e meia escrevendo conceitos em cima, tá? Poderia fazer um vídeo sem dúvida aqui de 1h30 até 2 horas só para trabalhar, dando exemplos e o escambau, mas não tem como eu fazer isso aqui, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido lá desde o começo, quando eu expliquei as teorias do materialismo, fui passando, expliquei infraestrutura, superestrutura, expliquei mais-valia, expliquei sistema de alienação, expliquei muita coisa aí para que vocês consigam pegar esse livro e ver perante essas análises que eu fiz aqui, conseguir compreender melhor, ou na verdade colher mais frutos dessa leitura. Lembrando que você deve ler de um modo muito crítico, não aceitando tudo que vier para você. Beleza? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários que eu vou tentar ajudar, tá? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve aí no canal para me ajudar também, beleza? Um grande abraço, falou e tchau!